Eu estou aqui em Canary Wharf, na região central de Londres, em um complexo de docas que foi construído no início de 1800, sobretudo para dar suporte para a relação comercial da Inglaterra com a Índia. Esse cenário seguramente fez parte da juventude do então marinheiro Charles Hope. E daqui, com certeza, saiu grande parte da expertise de relacionamento comercial que a Inglaterra estabeleceria com o Brasil, então Brasil de Portugal. Provavelmente é daqui que partiu Charles Hope em direção ao Brasil em 1831. Toda essa estrutura foi construída em 1802 pela Companhia das Índias Orientais Britânica, uma estrutura privada que é considerada a primeira multinacional do mundo, só para vocês terem uma ideia de como isso influencia a mudança de paradigmas da humanidade naquele momento. É em torno dessa estrutura que se estabelecem todas as grandes empresas do mercado financeiro de Londres e que, na realidade, regem o mundo há centenas de anos. Já não era mais interessante você conquistar territórios, estabelecer colônias, mas sim estabelecer relações comerciais que pudessem consumir tudo aquilo que a Revolução Industrial produzia. E é justamente essa estratégia comercial que vai ser decisiva para que a gente compreenda as cartas de Charles Hope. Afinal de contas, no início de 1800, a coroa portuguesa é obrigada a fugir para sua colônia mais promissora, mais distante e por conta disso mais segura, justamente escoltada pela Marinha Real Inglesa. Este favor teria um preço, um acordo ou um conjunto de acordos que seriam decisivos para o desenvolvimento do Brasil a partir do século XIX e que define alguns contornos da nossa personalidade, sobretudo produtiva, até hoje. Apenas para que nós tenhamos uma ideia do que isso representava, Dom João VI, em 1808, quando está vindo para o Brasil, 4 dias antes de chegar ao Brasil, ele determina que os portos brasileiros sejam abertos às nações amigas. Ou seja, naquele momento, toda a produção e o comércio brasileiro não precisava mais necessariamente passar pelo crivo da coroa portuguesa. Esse acordo, ele beneficiou sobretudo Inglaterra e Estados Unidos. Com a proteção inglesa para a coroa portuguesa, vai influenciar demais os rumos do Brasil, não só com o acordo imediato, que era um acordo leonino, que oferecia grande proteção tributária, comercial em relação às outras potências, mas que obrigava o Brasil a consumir aquilo que era interessante para o governo britânico. Só para você ter uma ideia, a nossa primeira ferrovia, a Ferrovia Leopoldina, foi construída com o resíduo de uma ferrovia de bitola estreita que aqui já não era mais utilizada. Existem registros de que o Brasil importou esquis, sapatos especiais para neve. Isso nos dá uma dimensão do que era esta relação. É claro que, se por um lado foi uma grande vantagem comercial para a Inglaterra, colocou no caminho do Brasil o convívio com o que era a revolução tecnológica que se apresentava, não é? E esta revolução tecnológica, ela pode se ver claramente, por exemplo, na própria embarcação do Charles Hope. A Tyne já representava um processo contínuo de renovação. Suas plantas, a partir dos anos, a gente pode encontrar isso no Museu de Greenwich,
elas apresentam uma série de transformações contínuas, adaptações feitas para que ela ganhasse produtividade. O seu bote salva-vidas, é considerado uma referência nesse processo. Inclusive, ele está exposto numa miniatura absolutamente impecável no Museu de Greenwich. Claro que essa decisão não foi só festejada pelas nações poderosas, ela também foi muito importante para a produção e para o comércio local. E seria um passo importantíssimo para transformar o Brasil no Reino Unido de Portugal e Algarves. Pode hoje, com o distanciamento da história, ser considerada um dos primeiros movimentos do liberalismo comercial no mundo e que vinha a reboque da Revolução Industrial, que já tinha começado na Inglaterra. No final das contas, esse tratado seria muito mais benéfico aos Estados Unidos do que à Inglaterra. E isso fez com que os britânicos propusessem um novo acordo, um novo tratado de amizade, que lhe concedia uma série de isenções e concessões que nos dão a dimensão do desequilíbrio desse relacionamento entre Portugal e Inglaterra. Além das isenções de impostos, a Inglaterra passava a ter exclusividade comercial em relação à maioria dos grandes países do mundo. Mas não era só isso. A Inglaterra impôs uma série de restrições ao Brasil. Imagine que um cidadão inglês que fosse surpreendido cometendo um crime em solo português não poderia ser julgado por portugueses. Ele teria que ser submetido às leis e à autoridade britânica. O mesmo não acontecia no caso de um cidadão português. O Museu das Docas de Canary Wharf tem um setor dedicado exclusivamente à escravidão. A escravidão, que ao longo da história da humanidade sempre foi um fator decisivo na estratégia de dominação, de conquista de territórios, muito antes de ser uma escravidão negra, ela já se estabelecia como uma questão decisiva, não é? Especificamente na questão negra, os britânicos foram protagonistas no comércio de escravos pelo mundo, não é? Porém, em 1831, quando Hope vai ao Brasil, ele vai tendo como principal missão a de inibir o tráfico negreiro, quando, no mesmo período, nas colônias britânicas do Caribe, a mão de obra escrava ainda era francamente utilizada. Essa controvérsia só vai ser resolvida com uma legislação criada em 1833, quando Hope já havia saído do Brasil. O entendimento desses aspectos e nos dá um panorama do que era o Brasil do início do século XIX e o quanto a Inglaterra influenciava os rumos do Brasil na chegada de Charles Hope e nos dá a dimensão da importância de uma missão comercial como a da Tyne em solo brasileiro.